Pessoal, continuar aí o vídeo, né? Falar um pouco agora sobre a distribuição de pontos, né? Então a nossa disciplina ela vai ter 90 pontos de avaliação, 10 pontos de trabalho, né? E a gente vai ver que tem algumas possibilidades dentro disso aqui. Então, como eu disse lá, a nossa disciplina ela é dividida em 4 blocos no Moodle. O primeiro bloco é referente à matemática básica, que é um período de revisão de conteúdo. Ele vai acontecer do dia 11 de agosto, que é o nosso primeiro dia de aula, até o dia 1º de setembro, né? E referente a esse conteúdo, a gente vai ter um trabalho avaliativo valendo 2,5 pontos, né? Marcado para o dia 3/9. O trabalho avaliativo, ele na verdade ele é enviado para vocês, né? E vocês fazem o trabalho e depois me entregam esse trabalho pelo Moodle, né? Então, quando for a época do trabalho avaliativo, eu vou explicar para vocês como que vocês entregam a atividade pelo Moodle. Mas é um trabalho que vocês vão me enviar, é um trabalho individual enviado através do Moodle, ou seja, esse trabalho não é feito em sala de aula, né? A segunda parte do conteúdo é o conteúdo de limite, né? Vocês vão perceber que na primeira parte de matemática básica não tem uma prova. Porque, na verdade, a matemática básica vai estar em todas as outras provas, né? Matemática básica está dentro de limite, matemática básica está dentro de derivada, matemática básica está dentro de integral. Então, ela não entra em uma prova específica, mas ela entra nas outras provas. Então, o segundo conteúdo é o limite, que ele vai ali do dia 3 de setembro até o dia 6 de outubro, né? A gente tem um trabalho também valendo 2,5, marcado para o dia 22/9, né? Ah, professor, não, mas o período vai até 6/10 e o trabalho tem que ser entregue dia 22/9. É porque a gente tem uma semana sem aula em outubro, que é a semana do Sintegra, que é um evento que tem na universidade. Então a gente fica sem aula nesse período, certo? Então, o período do Sintegra é um período sem aula. E aí, se eu não me engano, é a última semana de setembro. No final de setembro e início de outubro, essa semana. Então, é uma semana sem aula. E aqui a gente já tem em limite a nossa primeira avaliação, que está agendada para o dia 24 de setembro, né? E aí eu tenho o que a gente chama de avaliação de segunda chamada e também avaliação do método 300 para o dia 6/10. Então, dia 24/9, eu aplico a prova de limite, ela vale 30 pontos. Né? Lembrando que limite e matemática básica, porque tudo que é de cálculo é associado à matemática básica. Quem não puder fazer essa prova do dia 24/9, né, como segunda chamada, essa segunda chamada aqui, na verdade, é a avaliação para quem perdeu a prova. Ela vai ser aplicada no dia 6/10. Né? E também a avaliação do método 300, que eu vou explicar depois o que é o método 300. Então, o método 300 é o método que acontece para as pessoas que fizeram a prova, né? E algumas dessas pessoas vão poder repetir a prova nesse dia 6/10. Eu vou explicar depois. Então, essa prova aqui é a mesma, só que essa aqui é para quem perdeu essa aqui. Essa diferença toda das datas é porque o final de setembro e início de outubro tem a semana do Sintegra aí. Tá? Terceiro conteúdo é derivada. Aí o período vai ser de 8 de setembro, não, que é 8 de outubro. 8 de outubro até 5 de novembro. Né? O terceiro trabalho avaliativo marcado para o dia 29 de outubro. Né? E aí a avaliação de derivada marcada para o dia 31/10. Então, 30 pontos para essa segunda avaliação. Quem perder essa prova do dia 31/10, a avaliação de segunda chamada vai acontecer no dia 5 de novembro. Né? Aí depois vocês vão ver que assim, perder a avaliação para fazer segunda chamada não é uma boa opção na nossa disciplina. Quando vocês, né, depois quando eu for explicar o método 300, vocês vão entender por quê. Né? Então, aí a segunda prova. Aí vem a quarta parte do conteúdo, que é a parte de integral, que é nesse período aqui, de 7 de novembro até 3 de dezembro, que é quando encerra o semestre, com o trabalho avaliativo marcado para o dia 26/11. Lembrando que o trabalho avaliativo sempre é feito em casa, entrega-se no Moodle, né?
e a prova de integral marcada para o dia 28/11, sendo a segunda chamada marcada para o dia 3/12, né, quando a gente encerra o semestre aí. Né? Uma vez encerrado o semestre, a gente tem o que a gente chama de exame final. O que é o exame final? Né? Chega no final do semestre, é como se fosse a recuperação. Os alunos que não foram aprovados, né? Então na nossa universidade, o aluno para ser aprovado na disciplina ele tem que tirar uma nota maior ou igual a 60 pontos. O aluno que fica com nota entre 40 e 59, ele não é aprovado, mas tem direito a fazer o exame final. Por regimento, por regulamento da universidade, o exame final ele é uma prova valendo 100 pontos, né, com todo o conteúdo. Então é como se a sua nota, né, desses alunos que ficaram entre 40 e 59, que não foram aprovados, a sua nota ela é descartada, vamos pensar assim, e você faz uma prova de todo o conteúdo valendo 100 pontos. Se você tirar 60 pontos ou mais, você está aprovado. Esse exame final está marcado para o dia 10 de dezembro, às 8 horas da manhã. Só que na minha disciplina eu dou duas opções. A primeira opção é essa opção do regimento, que é o regulamento da universidade. A prova vale todo o conteúdo. A prova ela engloba todo o conteúdo, ela vale 100 pontos. Se você tirar uma nota maior ou igual a 60, você está aprovado. E eu criei uma outra opção. Qual que é essa segunda opção? Você escolhe um dos 3 conteúdos, na verdade, você decide qual dos 3 conteúdos você quer fazer para repor, né, para substituir a nota de uma das provas. E aí você faz uma prova de exame final valendo 30 pontos. Vou colocar um exemplo aqui. O indivíduo tirou 10 no trabalho, na prova de limite ele tirou 22, na de derivada ele tirou 16, na de integral ele tirou 8, ou seja, na soma das notas ele ficou com 56. No total de 100, ele não foi aprovado, né? E aí ele está de exame final, né? Ah, professor, mas com 4 pontos, eu não dou 1 ponto no final, né? Isso fique bem claro, eu vou enfatizar isso várias vezes, né? Ficou com 56, ele está de recuperação, exame final. Então, se ele fizer a opção por repor uma das 3 notas, ele vai ter que escolher. Ou ele vai fazer uma nova prova de limite para tentar repor essa nota aqui, recuperar essa nota. Ou ele vai tentar fazer uma prova de derivada para recuperar essa nota. Ou uma prova de integral para recuperar essa nota. Aí vamos supor que ele, né, aqui só a primeira opção, né? Então, vamos supor que ele escolha refazer a prova de integral, né? Então, professor, eu quero a segunda opção, não quero fazer uma prova do conteúdo todo, não. Eu quero refazer a prova de integral, porque eu só tirei 8 em 30. Se eu melhorar um pouquinho aqui, eu consigo passar. Né? Então, esse aluno vai fazer a prova de integral. Então, ele vai, no dia do exame final, ao invés de fazer uma prova de todo o conteúdo, ele vai fazer uma prova de integral para tentar substituir essa nota da integral. Né? Se ele quiser fazer a prova de derivada, ele vai substituir a prova de derivada. Se ele quiser fazer a prova de limite, ele vai substituir a prova de limite. Mas ele escolheu fazer a prova de integral. Vamos supor que ele tirou 14. A nota dele era 8, ele ficou com 14. E no somatório agora, a nota final dele foi 62. Então, ele ficou aprovado. Né? Então, é lógico que isso eu vou explicar melhor depois, quando for a época do exame final. Mas é só para entender que vai ter duas opções. Né? Então, o aluno tinha 8. Dava o total de 56, tirou 14 e o total foi 62 e ele está aprovado. Né? Então, essa é o exame final, né? na nossa disciplina. Aí. Vai ter duas opções, ou fazer a prova toda, conteúdo todo, né? Ou fazer a segunda opção. Então, primeira opção, deixa eu até colocar aqui, ó, isso, primeira opção, fazer uma prova valendo 100 pontos. Segunda opção, refazer uma das 3 provas aí.